Feliz Ano Novo para quem ainda não teve Feliz Ano Novo. Estamos no segundo domingo do ano, ainda estamos no início do ano, né? Ainda estamos no começo do ano. Ainda estamos planejando, estamos ainda vendo o que podemos fazer. E a mensagem ainda é a respeito de tudo isto. O tema da nossa reflexão de hoje é Ano Novo, atitudes novas. Será? Ano Novo, atitudes novas. Será que isto é verdade para mim? Vou ter novas atitudes neste ano novo? Eu quero algo diferente para a minha vida? Eu quero algo diferente para a minha família? Eu quero projetos diferentes, eu quero projetos que eu primem por alcançar? Que prioridade você tem dado, ou o que você mais deseja que aconteça na sua vida neste ano de 2025? Ano que se iniciou há poucos dias, podemos dizer, há pouco mais de uma semana. Estamos hoje no segundo domingo. Você já vislumbrou o que você quer que aconteça na sua vida até o final deste ano? Que prioridade você quer colocar na sua vida neste ano? Se alguma coisa que você desejou e você fez diferente e não alcançou, ou colocou prioridades que não era tão importante, não era o que você de fato desejava para a sua vida. E neste ano você quer que isso aconteça. Você quer algo novo, você quer algo que te aproxime mais de Deus, que te dê prazer, não momentâneo, não algo passageiro, mas algo que complete o vazio do seu coração. Porque desejamos e almejamos e lutamos para que coisas aconteçam na nossa vida, e às vezes nós não estamos agindo para que aconteça. Queremos que as coisas aconteçam, às vezes até de forma miraculosa, ou desça do céu algo que você deseja, mas que você não está interessado em agir para que aconteça na sua vida. Ana, hoje na classe de jovens a gente estava estudando sobre perguntas sobre sabedoria. E dentre isto nós encontramos que a sabedoria é apenas o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Imagina o que significa de fato a sabedoria. A sabedoria nem sempre é não errar, mas é saber que errou e recomeçar de forma diferente. Mas tem pessoas que passam anos e anos e continuam na mesma vida e ainda diz que não tem interesse nenhum em mudar. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, do verso 13 e 14. Convido você, ao encontrar esse texto bíblico, fique de pé em reverência à palavra do Senhor, aqueles que podem ficar de pé. E vamos ler juntos esse texto bíblico de Filipenses capítulo 3, versículos 13 e versículo 14. Versículo 13 e versículo 14 apenas.
Leio, os irmãos observam atentamente a leitura. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. A nuvem de exemplo na tua palavra que podemos copiar, que podemos imitar. Há muitos exemplos de homens de Deus e mulheres de Deus que estão narrados aqui na Escritura Sagrada para o nosso exemplo, para que nós possamos imitá-los. Dentre eles o apóstolo Paulo, que tem um alvo certo e, como ele declara aqui, que se esforça para alcançar este alvo. Ele tem um objetivo. Que nós possamos aprender, que nós possamos nos disciplinar a buscar este alvo de forma incessante, para que ano após ano possamos crescer com o alvo de sermos semelhantes a Cristo, o teu Filho amado. Pois para isso o Senhor nos chamou, para nos aperfeiçoarmos, para mortificarmos as nossas vontades, de modo que cresçamos ao ponto de ver em Cristo em nós, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas ações. Nosso Deus, fala aos nossos corações e, se necessário, incomoda-nos. Agirmos de maneira que cresçamos, de modo que o nosso alvo seja a perfeição de Cristo. Embora sabendo que nesta terra jamais conseguiremos, mas que não venhamos de forma nenhuma nos esmorecer, porque há um alvo que precisamos perseguir, a medida da estatura do teu Filho Jesus Cristo. Que cada dia possamos ter mais intimidade com o Senhor. Que cada dia possamos sermos mais parecidos contigo, como filhos amados do Pai. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. O ano começou. E qual o seu principal objetivo para este ano que já se iniciou, que é o ano de 2025? Qual o seu principal objetivo? Porque nós temos planos, temos objetivos, mas tem um principal. Tem aquele que nós desejamos ardentemente, que nós colocamos na nossa vida como prioridade, que nós não podemos descansar, porque nós temos um objetivo na vida. O apóstolo Paulo, como um cristão, servo de Deus, um homem fiel, ele desejava ardentemente ser imitador de Cristo Jesus. Ele desejava crescer na vida cristã e o seu alvo era a perfeição. Ele deixa bem claro no versículo 13, quando ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avanço
para as que estão diante de mim. Meu objetivo está à frente. Eu não ando para frente olhando pelo retrovisor, para aquilo que eu já fiz, para aquilo que eu já sou ou que já fui. Nós também devemos desejar ardentemente e buscarmos crescer ano após ano, não somente neste ano de 2025. Sermos mais íntimos do Senhor. Assim como o apóstolo Paulo, o nosso alvo também deve ser a perfeição de Cristo Jesus. Se nós não crescermos, se nós não buscarmos este crescimento, eu sempre penso que quem não cresce, diminui. Porque o ano que se passou não volta atrás. Se você não cresceu no ano de 2024, seus planos podem ser para 2025. 24 passou. Nós não podemos perder tempo nesta vida. E às vezes nós deixamos os anos se passarem e continuamos na mesmice. E às vezes os nossos alvos são egoístas, pensando somente no nosso crescimento espiritual, e não crescemos assim. E às vezes gostaríamos de crescer espiritualmente, mas não fazemos nada para que isto aconteça. E até pedimos oração para que cresçamos espiritualmente, pedimos oração pela nossa vida espiritual. Se as nossas atitudes passadas não nos levou a um crescimento espiritual, é hora de termos novas atitudes, mudar de atitude. Se queremos realmente resultados diferentes neste ano de 2025, nós precisamos começar a fazer coisas diferentes. Nós precisamos agir diferente do que fizemos sempre no passado. Já conversei com pessoas que às vezes vivem no erro, e às vezes pessoas que já deveriam ter uma maturidade espiritual, e eles sempre ficam olhando para trás: pastor, eu tenho tantos anos de vida cristã, eu tenho tantos anos de escola bíblica dominical, eu tenho tantos anos que eu faço isto, mas não se vê em suas atitudes maturidade alguma. Mas nós precisamos ver o que precisa mudar. O que precisamos mudar? Há algumas alternativas bíblicas que nós podemos colocar em prática em nossas vidas. E termos como objetivo principal para nós como nós já lemos Filipenses 3, capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo diz que o objetivo dele é a perfeição. Mas ele diz que ainda não alcançou, mas ele não vai mudar. Ele continua com o objetivo mesmo. E o apóstolo Paulo sempre lhe diz em suas cartas, em vários lugares: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Eu já encontrei crentes que chegam a dizer para outras pessoas e até para descrente: não olha para a minha vida não, que eu sou falho, olha para Jesus. Está errado. Nós precisamos crescer espiritualmente de maneira que possamos dizer para as pessoas que buscam a Cristo: olha para mim. Se você não é capaz de fazer isto, você, sinto muito dizer, você não é um cristão. Porque o verdadeiro cristão
apresenta Cristo através da sua vida. Se nós mandarmos as pessoas olharem para Cristo e não olhar para você, as pessoas acharão que são incapazes de ser crentes. Eu já vi pessoas dizendo assim: pastor, mas eu não sirvo para ser crente porque eu não consigo ficar sem errar. E eu disse para essas pessoas: você pensa que ser crente é ficar sem errar? Ser um crente em Jesus é lutar contra o erro todos os dias, todas as horas. Isso não nos garante ser inerrante, mas garante que não vamos desistir de lutar contra o erro todos os dias. Isto é ser um cristão, isto é imitar a Cristo. Cristo é perfeito. Mas nós podemos continuar pelejando, lutando dia após dia, ano após ano, a nossa perfeição, ao desejarmos ardentemente chegarmos à medida da estatura, da plenitude daquele que morreu na cruz para nos salvar, Cristo Jesus. Ele deixa bem claro: esquecendo-me do passado e olhando para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, prossigo firmemente. É isso que ele diz nesses 2 versículos que lemos e temos como base da nossa reflexão. Quanto mais perto o crente se aproxima de uma vida perfeita, quanto mais cresce o crente, mais longe ele sente que está da perfeição. Somente quando percebemos o tamanho da jornada, o tamanho da distância para tal conquista, porque nós sabemos bem que vamos conquistar a perfeição, mas a perfeição de cada um dos crentes só será alcançada no céu. E às vezes olhamos como algo inalcançável. Não, nós vamos alcançar. Mas o alcance será para aqueles que têm como alvo a perfeição. Não são para aqueles que acham inalcançáveis. Não são para aqueles que desistem e que se fadigam na caminhada. Mas são para aqueles que lutam dia após dia, buscando incessantemente a perfeição de Cristo Jesus. E quando nós vemos e olhamos para a distância dessa conquista, e que precisamos nos esforçar, os nossos calçados talvez sejam precisos ser gastos muito mais do que pensamos, para que esta jornada, para que esta caminhada, possamos chegar aonde queremos. E que percebemos que precisamos de muito esforço para chegarmos lá. O nosso esforço é para nos disciplinar. O nosso esforço é para que nós andemos juntos. O nosso esforço é sabermos que sozinho não conseguimos chegar. A luta do apóstolo Paulo é para que ele pudesse alcançar o máximo de vidas para o reino de Deus. A sua perfeição era baseada no seu serviço. Assim como Cristo desceu dos céus, deixou o seu trono e se ofereceu ao ponto de ir à cruz para gerar vida para o reino dos céus, assim também nós devemos almejar a mesma coisa. Sabendo que a jornada é grande, sabendo que a jornada é árdua, não há necessidade de nós desanimarmos.
Nós temos a eternidade toda diante de nós. Não precisamos ter pressa, mas precisamos não desistir, precisamos não parar. O panorama desta verdade cada vez mais ampla, distante, que está diante de nós, é a nossa inspiração. E o amoroso Espírito de Deus nos faz subir com asas como águia. Como na sua palavra diz, que não se fadigam e não se cansarão aqueles que verdadeiramente desejam esta perfeição. O Espírito de Deus, muitas vezes, nós vamos sentir que Ele nos carrega no colo. Porque em muitos momentos nós vamos nos sentir tão abatidos que o Senhor sabe do desejo do nosso coração e nos carregará nos seus braços. Filipenses capítulo 3, a parte B do versículo 12. Vou ler o versículo completo, mas observe principalmente a parte final do versículo. Não que eu já tenha obtido tudo isto ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isto também fui alcançado por Cristo Jesus. Nós fomos salvos para perseguirmos a perfeição. Nós somos salvos por Cristo não simplesmente para nos regalar. Eu sou salvo, vou para a igreja, vou ficar no banco. Ou só vou fazer o que eu achar que devo fazer? Eu não tenho habilidade suficiente para fazer nada. Deus não salvou você para isto. Ou muitas vezes nós estamos magoados e não queremos fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Estamos prejudicando a igreja e o reino de Deus. São muitos que fazem isto. Somos como crianças mimadas. E hoje em dia, muitas crianças mimadas demais estão se tornando monstrinhos. Conversando com muitos pastores, e até não me lembro com quem eu estava falando, aqui da nossa igreja, a respeito do esfriamento da igreja. E que está geral. Crentes que se magoam com qualquer coisa, parece criança, não cresce. Não pode ser chamada a atenção, porque se magoa facilmente e já não quer fazer mais nada. São eternas crianças. E com isto prejudica o reino. Não é o pastor. Não é a igreja. E são muitos também que às vezes acham que se ele não fizer, a igreja não vai andar. Mas a igreja do Senhor, Ele levanta outros e você perde a oportunidade de ser abençoado. Mas o reino não deixa de crescer. Em segundo lugar, onde Deus quer te levar? Nós vimos aqui no versículo 12. Quando o apóstolo Paulo diz no final do versículo 12, mas prossigo
para alcançá-lo, pois para isto também fui alcançado por Cristo Jesus. Nós fomos alcançados por Deus porque Ele quer nos levar à perfeição. O propósito de Deus é que cada crente cresça e seja aperfeiçoado dia após dia. Se nós continuarmos fazendo somente o que queremos, do jeito que queremos, não chegaremos à perfeição que o Deus eterno almeja para nós. O Salvador, ele tinha um propósito definido quando nos conquistou, quando ele nos salvou. E só ele conhecia tudo ao alcance desse propósito, somente ele sabia. Mas a sua palavra revela para nós. Nós precisamos nos esforçar para não fracassarmos na realização daquilo que é o ideal de Deus. O Senhor nos chama, o Senhor nos elege, mas é você que tem que se esforçar. O esforço deve ser de cada um que quer crescer. Deus não vai abrir a sua cabeça, o seu coração, porque o coração do homem que fala na Bíblia Sagrada não é esse pedaço de carne que pulsa no nosso peito, é aqui. Ele não vai abrir a nossa cabeça e colocar o que Ele quer aqui. Se você não ler a Bíblia, se você não orar, se você não trabalhar na igreja, se você não se colocar para ser útil no reino, você não vai crescer. E não chegará à perfeição do céu, não vai chegar lá. Não se engane. O céu é para aqueles que se esforçam, porque é muito claro na Bíblia Sagrada. O céu é para aqueles que tomam por muito esforço. E isso não pode depender de outro, depende de mim. O meu crescimento depende de eu querer, de eu me esforçar, de eu ler a palavra, de eu trabalhar, de eu me colocar à disposição para ser bênção na vida de outros. Há muitos na igreja que não vão para o céu, não vão experimentar a perfeição de Deus, porque vive a vida cristã de forma relativa. Ah, mas cada um é do jeito que vê. Não. A Bíblia, ela é absoluta, a palavra de Deus é absoluta. Ah, pastor, você está sendo rigoroso demais. Não, Deus é rigoroso. A Bíblia Sagrada não tem meio termo, não tem. Se você quer ser um cristão, você precisa confiar única e exclusivamente em Cristo, e só nele. Às vezes nós estamos como uma prateleira de coisas que nós colocamos como nossa fé. O meu esforço, o meu trabalho, a minha família. Depois Jesus está lá também. Ele tem ciúme do nosso coração, ele tem ciúme da nossa fé. A nossa prioridade precisa ser a perfeição de Cristo Jesus. Se a nossa prioridade não for Cristo, Ele não nos aceita. Saiba disto. A vida cristã não é algo relativo. Não é a maneira que você quer, mas a maneira como Deus quer. Esforcemo-nos para não fracassarmos na realização do ideal de Deus. Não podemos colocar culpa no Senhor se não chegarmos no final, na linha de chegada. Ninguém poderá colocar culpa em Deus. Ah, Senhor, o Senhor não me ajudou.
Ah, Senhor, o Senhor não deixou claro o negócio. Deixou. O Espírito Santo de Deus está para nos ajudar. Mas a iniciativa é nossa, de querer. 2025 está aí para vivermos diferente, para termos atitudes diferentes, chegarmos Deus quer, através do Salvador, nos levar ao prêmio celestial. Versículo 14, o apóstolo Paulo, ele sabe que há um prêmio lhe aguardando no céu. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nosso Deus, Ele nos quer, através do Salvador, Cristo Jesus, nos levar ao prêmio que nos aguarda. Interessante que numa corrida, todo ano tem uma corrida no Brasil no último dia do ano, não é verdade? Como é o nome da corrida? São Silvestre. Quem ganha o prêmio? O prêmio principal. A coroa do vitorioso. Só quem chega primeiro. Quantas pessoas começam aquela corrida da São Silvestre? Vocês já observaram? Chuta aí. Alguém aí. Quantas pessoas mais ou menos? 1000? Mas quantos chega no final? Tem alguns que demoram até o dia todo para chegar lá, mas chega. Chega cambaleando, mas chega. Mas a maioria não chega até lá. Embora ganhando o prêmio somente quem chega primeiro. Na corrida cristã, eu vejo ali na corrida de São Silvestre, comparando com a corrida da carreira cristã, não importa quem vai chegar por último, não importa quem vai chegar cambaleando, vai ganhar o mesmo prêmio. Importante não é como você começa, é se você vai chegar lá. O objetivo de Deus é cada um que Ele escolheu chegue até o final. Mas sabia que muitos não querem chegar? Porque não querem se esforçar. Não querem chegar cambaleando. Quem sabe se alguém passa e me carrega nas costas. Vai não. Se esforce, chegue até lá. Se demore um dia, se demore 2, se demore 1 ano, chegue até lá. Se esforce. Gaste a última gota de esforço que você tem, mas chegue à linha de chegada, que o prêmio você ganhará. Há uma promessa, e a promessa de Deus é infalível. Vale a pena não desanimar, vale a pena chegar. A melhor maneira de fazermos isso é esquecer das nossas falhas. Mas não somente isto. Esquecer dos nossos pecados, mas também esquecer dos nossos sucessos. Tem gente que vive do sucesso do passado. E aí esquece o alvo que está na frente. Ah, eu já fui isso, eu já fui aquilo. E daí?
Não importa o que você é hoje e o que você quer ser amanhã. Isso importa. Eu preciso de alguém que me dê um empurrão. Existe crente que vive eternamente precisando de empurrão, para ver se chega mais alguns metros à frente. Pastor, cuidado com fulano, que se mexer com ele se desvia. Meu Deus do céu, que é isso? Vocês já viram alguém assim? Vocês já ouviram falar de alguém assim? Pastor, cuidado, que fulano, se você fizer isso, fulano vai se desviar, vai sair da igreja, pastor. O senhor vai ser culpado. Meu irmão, que vá. Às vezes nós gastamos muito mais tempo com a igreja do que aqueles que estão perdidos precisando de salvação. Gastamos muito tempo com mimimi de muitas pessoas que querem ser acariciadas eternamente. E uma coisa que o pastor Mendes não sabe é fazer isto. Eu sei amar cada um. Eu sei brigar por cada um. Eu sei proteger cada um. Na hora da necessidade eu estou lá. Mas bajular, fazer cosquinha para ver se sorri, fazer cafuné para ver se sente amada, amado. A vida cristã é luta, é peleja. E a salvação é para aqueles que se esforçam, que querem ardentemente chegar lá, que estão com os olhos fitados naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. E através da Escritura Sagrada, ela nos alimenta de maneira que possamos crescer fielmente. E é por isso que eu zelo tanto para que nossa igreja seja aperfeiçoada através da leitura da Bíblia. Sempre nós estamos fazendo um programa de leitura para que os nossos irmãos cresçam espiritualmente através do conhecimento de Cristo Jesus. E eu não vou desistir disso. Quero ver todos nós, cada um, sendo ganhadores de alma, cada um sendo produtores de vida, cada um sendo útil no reino de Deus, cada um, se necessário, carregar um ao outro nas costas. E assim a igreja do Senhor deve ser, um carregando o outro, um ajudando o outro, como os membros do corpo. Os braços ajudam as pernas, ajuda a cabeça. Membros que sejam úteis no corpo, para que nós possamos nos gastar no reino de Deus, gerando vidas, santificando almas, porque nós podemos santificar um ao outro através do nosso comportamento, através da nossa carreira, através do nosso exemplo. E em terceiro e último lugar, não basta só nós querermos, não basta somente sonharmos. Como eu já comecei a falar, é necessário agir, é necessário fazer. Você quer crescer espiritualmente? Haja de conformidade com o que a Escritura Sagrada diz que você tem que fazer. Veja os exemplos de homens e mulheres de Deus que cresceram e chegaram à perfeição de Cristo Jesus e estão nos céus hoje. Pastor, a mensagem dura demais. Cristo fez isto. Ao ponto dele falar para os seus discípulos: e vocês também não vão embora, não? Os outros já foram. E Pedro diz: mas Senhor, para onde iremos? Se o Senhor tem a salvação. A mensagem de Cristo era tão dura que muitos religiosos não suportavam. Quando ele foi crucificado e foi ressuscitado, sabe quantos estavam ao seu lado? Sabe quantos servia? Quantos crentes ele deixou? E é porque ele era Deus. Ele é Deus, era não. Mas eu quero dizer que no seu ministério ele era o próprio Deus. Mas sabe quantos crentes ele deixou depois de 3 anos de ministério, fazendo milagre, ressuscitando mortos, multiplicando pães, multiplicando peixes, curando enfermos? Sabe quantos crentes de fato ele produziu? 120 somente. Porque a sua mensagem era dura. E só ficava de fato quem depositasse nele a sua confiança.
Você já imaginou quantas pessoas comeram dos pães e dos peixes que Jesus Cristo multiplicou? Só de uma vez foram quantas? Mais de... Cadê esse povo? E na segunda multiplicação, quantos comeram? Cadê esse povo? Os leprosos, 10 que ele curou, quantos voltou? 1. Há muitos pastores pregando água com açúcar e com medo de, a mensagem tem que ser assim, porque senão o povo não suporta. A palavra de Deus, ela é tão dura que muitos nem lê com medo. Quantos crentes têm medo de ler Apocalipse? E é porque Apocalipse é um livro de motivação aos crentes. Tenha um propósito. E prossiga firmemente, de olhos no seu próprio, ou no seu propósito, melhor dizendo, de seu propósito de vida cristã. Ou você não tem nenhum? Há muitos crentes que não têm propósito de vida cristã, não. Onde chegar, chegou. Quando nós não temos meta, quando nós não temos propósito, se não chegar a lugar nenhum, tá bom. Estou vivo, cheguei ao final do ano vivo, tá bom. Eu continuo na igreja, mais um ano, estou na igreja. Tá legal. Mas você cresceu? Você está melhor crente neste ano do que no ano passado? Você está fazendo mais coisas no reino de Deus do que você fazia? Você está sendo mais útil no reino de Deus do que você era até antes? Se você não tem propósito, qualquer lugar onde chegar, tá bom? Até mesmo em lugar nenhum. Alcançar propósito requer agir com disciplina. Requer querer. Requer convicção do que você quer. Agora, para nós, é uma questão que é para nós respondermos para nós mesmos. Qual será a sua nova atitude para este ano que se inicia? Qual o propósito que você tem neste ano para alcançar o prêmio celestial? Para ser mais útil no reino de Deus? Este prêmio não é a salvação. O prêmio que o apóstolo Paulo fala aqui, ele não está falando da salvação. A perfeição nós podemos lutar e conquistar a cada dia. Ele é bem claro quando ele diz para a gente desenvolver a nossa salvação. Com outras palavras, desenvolva o seu conhecimento por Cristo. Concluindo, todo cristão deve desejar parecer-se cada mais com Cristo Jesus. Todo cristão. Deus nos chamou em Cristo com um objetivo de crescermos e nos levar à perfeição. Precisamos buscar intimidade com Deus para que Ele nos dê essa finalidade. Ele nos ama. Ele quer que todos aqueles que Ele chamou cheguem a esta perfeição. Tenha o seu alvo principal, aquele que morreu na cruz. Tenha como seu objetivo principal. Há muitos textos bíblicos que falam a respeito disto. Um dos textos mais conhecidos, que mostra que devemos ter como alvo principal o reino de Deus, é Mateus capítulo 6, versículo 33.
O contexto fala de muitas coisas que nós precisamos, não significa que não são importantes. O comer, beber, o vestir, se formar, ter uma boa profissão, casar, ter filhos, tudo isso é importante para nós, mas não deve ser o mais importante. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisas são estas? Aquilo que ele fala antes, o contexto anterior, que fala de bens materiais, de dinheiro, chamado também de mamon, que é riqueza. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que tenhamos como alvo para este ano de 2025, nós crescermos espiritualmente, mais do que somos ou fomos em 2024. Tenha como objetivo conhecer mais a carta magna de Deus, a Escritura Sagrada. Tenha como objetivo conhecer mais a Cristo e parecer mais com Ele. Tenha como objetivo ser mais útil no reino de Deus, levando vidas a serem salvas, levando vidas a serem santificadas. Seja mais operante no reino de Deus. Lute com mais veemência para chegar à perfeição de Cristo Jesus. E o Senhor será conosco. Graças te damos, Senhor, pela Tua palavra que nos motiva, mas também nos ensina, nos alerta. O Senhor tem propósito para nossas vidas. Não queremos simplesmente conhecer o Teu propósito, porque a Tua palavra deixa bem clara, é chegarmos aos céus, a termos uma morada eterna contigo na eternidade. Deus de infinita graça e misericórdia nos santifica. Opere em nossas vidas de maneira que desejemos ardentemente nos aperfeiçoarmos e chegarmos à medida da estatura do Teu Filho Jesus. Transforma nossas vidas, ó Deus, naquilo que o Senhor quer. Nós suplicamos, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento. E até mesmo, se necessário, incomoda nossos corações, para que vivamos de acordo com a Tua vontade e que nossos corações sejam plenamente satisfeitos ao sermos úteis ao Teu reino, como Tu queres. Oramos em nome de Jesus. Amém.